Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa ABC Debate. Hoje é dia de vitória e Dali Brasil, Neymar arrasou novamente, 2-0. Olha, eu sei, não é tema de futebol, mas hoje não dava para deixar de falar desse vitória maravilhosa do Brasil. 2 jogos, 2 vitórias, o brasileiro já fica até mais empolgado, mais contente, preparado para essa vitória. Quem sabe a gente tenha dias melhores no que vem. Melhor do que essa vitória ainda foi a vitória hoje do povo brasileiro, né? Haddad, Alckmin se conversaram, se juntaram e resolveram dizer sim aos manifestantes. Ora, sim ao quê, né? Pelo menos das tarifas, porque até agora eu não entendi nada do que aconteceu nessa última semana. O negócio andou tanto e nós vamos aproveitar hoje o nosso programa para falar sobre esse assunto. Meus 2 convidados aqui vieram para falar do seu trabalho, mas a gente vai ter que falar sobre as manifestações da garotada que fez em todo o Brasil. Boa noite, Paulinho Serra. Boa noite, Walter. É sempre um prazer estar aqui. Boa noite ao vereador Pio. E sempre que convidado, participarei com muita satisfação. Nossa presença também do vereador Pio Melo, do PT de São Caetano. Boa noite, Walter, Paulinho, caros ouvintes, telespectadores. É um prazer mais uma vez estar nesse canal tão importante de debate. Antes da gente falar sobre os assuntos principais, que time você torce, Paulinho? Eu sou São Paulino, graças a Deus. E andreense, né? Tudo bem. E você, Pio? O segundo gol da seleção hoje marcado pelo Jô mostra que o Corinthians ainda forma bons jogadores, né? Então, como bom corintiano, torcedor da AD São Caetano, mas Corinthians. É melhor visto que ser surdo, né? Mas tudo bem, o que eu vou fazer? Vou até mudar de assunto agora. Mas, ó, sem palavras, vamos lá. Bom, me digam aí, o que vocês sentiram? Eu não consegui entender nada do que aconteceu essa semana. A gente viu manifestações. Minha filha tem 15 anos, chegou assim pra mim: pai, eu quero ir na manifestação na Paulista segunda-feira. Mas por que você quer ir na manifestação? Aí ela me fez um discurso, Pio, ela parecia, era militante do PT, fiquei até... Se quiser filiar, a gente Onde você ouviu isso, né? Não, o pessoal tá falando na escola, vi no Facebook e tudo mais. Impressionado, a garotada realmente se uniu e deu uma lição à população brasileira. Foi isso? Foi, eu digo, incrível e surpreendente, positivamente surpreendente. Incrível porque há tempos que a gente não via, dava a impressão, né? Muita gente remeteu lá aos caras pintadas, né? Da época do impeachment do presidente Collor. É uma situação completamente diferente de país e de situação política, mas acho que na questão da população estar adormecida e que agora todas as insatisfações com o poder público, com a situação de uma forma geral, acabaram sendo materializadas nessas manifestações. Acredito que seja o lado mais interessante disso tudo. É claro que foi dado o primeiro passo e agora tem que ter a preocupação com o segundo, que na minha opinião é a questão do foco, questão da opinião pública entender o que é esse movimento, não misturar também com o que aconteceu ontem no centro de São Paulo, causou prejuízo ao erário, que isso... Quem paga somos nós mesmos, né, vereador? Aqueles não eram os alunos. Aqueles lá não eram os garotos. Não eram, mas se misturaram e aproveitaram, né? Redação tocando aqui, pode ir. Redação tocando. Mas assim, pelo aspecto positivo, acho que sair daquela situação anestesiada que a sociedade demonstrava, acho que foi muito legal, muito positivo. Oxigena o processo. Agora, se me perguntar quais as bandeiras que esse movimento materializa, também não está definido. Começou com a questão da qualidade e do preço do transporte público. Foi hoje anunciado a redução da tarifa, né, ou o cancelamento do aumento da tarifa. E agora a gente vai ver qual que é o próximo passo. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que essa movimentação toda, ao meu ver, deveria ser focada para 2 aspectos, de curto prazo e de longo prazo. E não é conversa, balela, realmente se a gente quiser mudar o país na prática, né? Eu brinco até mudar o estado do nosso estado, né? Estado, leia-se Brasil. Que é a questão da educação, e aí nos seus mais vários níveis, a universalização disso, do acesso, e a reforma política. A reforma política fundamental. Vai demorar. Fundamental. Se não focar nisso,
Manifestação é legal, é importante. Você acredita em Papai Noel? Não. Ou depois dessa movimentação dá pra Pode acreditar em Papai acreditar. Noel? Ué, temos que Já dá pra ver acreditar. umas renas Nós estamos na vida pública para acreditar, porque a Lógico. gente acredita em alguma coisa. Então não estaria, né? Eu entrei na vida pública há 10 anos, tenho muito orgulho do que faço, do meu trabalho, pela cidade de Santo André, pela nossa região, e acredito que a gente pode sim construir uma cidade, um estado e um país melhor. E a política é a melhor ferramenta. Agora, precisa ser melhorada. Pio, na escola, como que você vê os alunos principalmente? Fiquei positivamente impressionado. Primeiro, assim, eu sou até suspeito em falar porque a minha história, a minha trajetória começou de um movimento como esse. Eu sou exatamente da geração Cara Pintada, que no início da década de 90 promoveu um movimento tão forte quanto esse, guardado ainda as devidas proporções, que à época não havia Facebook, não havia Twitter, não havia as redes sociais. Então hoje, depois de 20 Tinha anos... começado o celular. Tinha começado o Eu lembro celular, daquele né? Em 1989 eu ouvi Startup, falar né? do fax. É. Você passa um fax? O que é isso, né? 89. E a situação do país também completamente. Outra situação, outro momento, saindo aí, começando uma abertura democrática. Então, depois de 20 anos, agora na condição de professor e também eleito vereador, é com uma tremenda satisfação de ver essa agitação da juventude. E eu fiz um texto, também publiquei nas redes. Meu único medo, eu tenho dois receios. O primeiro, que eu gostaria que não fosse uma onda, uma moda. É isso, vou para Paulista porque meus amigos estão indo, porque é legal. Não, tem que ter conscientização. Sem nenhum demérito aos canais, aí, os demais veículos, mas não dá para você ir a Paulista, né, fazer as suas reivindicações e ficar preocupado com o que acontece na novela, né, o que acontece, né, nas revistas aí de fofocas. Eu acho que isso também é importante, mas não pode ser um debate vazio. E minha outra preocupação, o Paulo já colocou bem isso, é qual é o foco, qual é a bandeira. Né? Esses movimentos populares, que eu volto a dizer, eu acho que são extremamente importantes, tem de ter uma linha até onde nós vamos. Então, neste primeiro momento, era por conta da tarifa. Né? Houve hoje um exercício muito democrático, muito interessante, onde o prefeito da cidade de São Paulo cedeu, o governo do estado, né, cedeu, o governo federal já havia cedido na isenção de alguns impostos, então houve um exercício para que alcançasse essa tarifa. Do ponto de vista de gestão, esse subsídio que será dado sairá de algum outro lugar, e eu acho que os governantes terão de ter agora a obrigação de convocar a população e discutir bem. Para cobrir aqui, sai de lá, tem que se discutir isso. Agora, se não ter claro se a manutenção, se a melhoria do transporte, se a educação, a manifestação ela tende a se esvaziar e cair no esquecimento. Então acho que é um momento histórico que nós estamos vivendo. Os livros de história daqui 20 anos vão citar esse período, que eu acho que é um marco para a nossa nação, para a nossa democracia, mas tende a haver aí um debate, e eu acho que a mídia tem um papel fundamental para esclarecer e qualificar o debate dessa juventude. Hoje na escola, eu sou professor da rede particular de ensino, hoje meus alunos parecia uma febre, né? Hoje foi o dia de manifestação na Avenida Goiás, foram mais de quase 3 mil pessoas, a Goiás foi totalmente tomada, de uma forma pacífica, correta, se caminharam a Santo André, mas houve uma febre, e é isso, né? De alunos, de quase crianças, 14, 15 anos, ainda não tem nem o direito eleitoral ainda conquistado, né? Só a partir de 16, mas já com uma consciência política. Então eu acho que é o início de um processo que fortalecerá o país, nos cobrará muito mais. Agora, sem uma reforma educacional de base e sem uma reforma política, que eu acho que esse é o grande tema, a gente vai estar sempre discutindo o almoço e a janta, e a tarifa, e a redução. Sim. Daqui a pouco é a mobilização. Com certeza eles não tinham ideia do alcance que teria o movimento. Nem nós, nem eles. Eu não sei, Walter, assim, você pega, nos últimos 2 anos, você pega o Egito, né, você pega outros países ao redor do mundo, algumas mobilizações já se tornaram gigantes a partir desse movimento de redes. Eu não sei se eles tinham a certeza, mas quando essa onda começou, eu acho que já era prevista que poderia tomar essas proporções. A própria Europa. Própria Europa, perfeito. Mundo, então, Espanha. Se tinha essa previsão, por que o Haddad e o Alckmin demoraram tanto para voltar atrás? Já tinha essa ideia, viu cada dia crescendo e tudo mais. Só na hora que chegou o quebra-quebra, que não tinha nada a ver. Perfeito. Nada a ver
com o trabalho da garotada, né? Olha, tem que ficar isso bem claro. A gente sabe que aquelas pessoas que ontem saquearam, que queimaram o carro da Record, que fizeram tudo aquilo, não tem nada a ver com os alunos, são pessoas que realmente estavam lá com vontade de assaltar, de roubar, de fazer vandalismo, se aproveitaram do momento. Então, o que eles estão pensando? Porque se a gente pensar agora, o que vai ser daqui em diante? Quer dizer, se amanhã tiver outra questão, eles vão para a rua novamente? Você acha que vai acontecer? Primeiro, assim, a demora não é uma questão tão simples você retirar 20 centavos da tarifa, porque foi cortado na carne, como a gente diz. Saiu de algum lugar, o vereador colocou bem. Não houve desoneração uma Mas nova até ontem o desoneração. Haddad falava que de jeito maneira, Mas né? tudo Que daria para construir 200 Algum casas, setor, 100 hospitais. Algum setor vai pagar esse preço. alguém vai pagar essa conta. O dinheiro não Nós não aqui em brota. Santo André retiramos 10 centavos da tarifa a partir da desoneração do PiscoFins da Folha. Foi dia 15, sábado, publicado. Mas ele não está saindo do cofre, só deixou de repassar. Exatamente. Mas para fazer esse impacto, não foi uma coisa simples. Né? 3% do COFINS até chegar no impacto direto, não é uma medida que dá para tomar do dia para a noite, porque tem grandes implicações. Né? Em Santo André se movimentam 5 milhões de pessoas mês com transporte público. 10 centavos parece pouco, mas para todo, e ainda mais tirando do tesouro, do orçamento. Acho que é legítimo, é importante. O governador e o prefeito Haddad tomaram a medida que a sociedade aguardava e esperava, acho que foi correta. Tem como fazer? Tem, eles chegaram a essa conclusão. Agora, cortaram na carne. O governador e o prefeito foram claros nisso. Né? Esse debate daqui para frente é fundamental. Né? E vejo mais uma vantagem na questão da manifestação, vereador. A volta dos jovens de ter interesse na vida política. Excelente. Porque político passa por uma crise muito séria de credibilidade, com razão, a população tem razão, porque foram vários e vários escândalos, mas também não dá para generalizar. Eu vejo às vezes nas redes, mesmo nossa página, me deixa profundamente triste a generalização. Você conhece algum político honesto? Conheço vários. E desonesto. Também. Aqui Agora, tem dois também exemplos de conheço, honestos. também conheço advogado desonesto, advogado honesto, conheço professor bom e professor que não ensina nada. Eu sou professor da Anhanguera também. Somos 3. E toda a classe. É a mesma coisa agora que falar que tem manifestante barneneiro e manifestante legítimo. Todo manifestante é saqueador de loja? Sem dúvida que não. Então, acho que essa manifestação, principalmente com relação aos jovens, pode gerar novamente um espírito de que a política é uma ferramenta importante para eles participarem. Quer através de só votar, mas votar consciente, cobrar, através de filiação partidária. Aí não estou defendendo o meu partido, não é nada disso. É criar um espírito político, porque as pessoas se afastaram da política. Perfeito. A gente fazia campanha... E o mal político se aproveita deste espaço deixado. Exatamente. A gente tentava fazer um evento, chamar os amigos para ouvir um pouco, mal iam. Sim. Eu cansei de receber ligação. Paulinho, eu voto em você, mas não convida vou lá pra não. nada. Né? E isso eu acho que pode ser, acredito que possa ser um aspecto muito positivo, tirando um extrato, né? Depois que todo esse movimento passar a diminuir, dependendo do foco que ele tomar, acho que essa herança já fica. Né? Talvez ressuscitar esse espírito crítico e político e o interesse das pessoas por uma vida mais ligada à política, que é a grande ferramenta de mudança da sociedade. Só para completar, Walter, ainda a sua pergunta, por que este momento? O gestor tem responsabilidade não com um setor, né? A partir de eleito, eu não sou responsável apenas com quem votou em mim, o Paulo, né, aqui em Santo André, é com a cidade. E às vezes fazer a gestão pública impede de você tomar atos populistas. Talvez se lá atrás o prefeito de São Paulo e o governador tivesse já concedido ao primeiro movimento, talvez fosse um ato populista, apenas para agradar ainda uma minoria, não uma maioria, não ter visto as consequências que isso poderia dar no orçamento, no impacto da cidade. Então, talvez, eu acredito que possam ter errado aí no timing, talvez extrapolou um pouco demais aí do tempo necessário. A decisão, né? A decisão, né?
Hoje ao meio-dia, eu participei, acompanhei a coletiva do ministro, né, acompanhado, e até meio-dia era taxativo que não haveria. Né? Era uma decisão difícil, dura, mas né, de gestão. E às 18 horas, né, 6 horas depois, chegaram num consenso. Houve alguma desoneração, ainda não consegui ter acesso aí à engenharia financeira que foi feita. Da onde virá, mas virá de algum lugar. Com certeza. Agora, eu acho que daqui para frente é outro acompanhamento. Em São Caetano, nós temos um problema até, eu acho que até mais grave, a meu ver, porque também a tarifa era R$ 3,30, caiu a R$ 3,20 também por conta da desoneração dos tributos federais, mas eu estou falando de uma cidade de 15 quilômetros quadrados, né, com poucas linhas. Uma das nossas reivindicações é o aumento da quantidade de linhas, é o aumento da quantidade de carros, implantação de corredores de ônibus, né, tem de haver uma discussão, tem que implantar o bilhete único, tem que pensar regionalmente, e não há nada disso se construindo na cidade, a gente está brigando por isso, e a passagem é R$ 3,20. Quer dizer, você sai da Zona Leste para a Zona Oeste de São Paulo, que eu não, né, deve dar 5 vezes o tamanho da nossa cidade de trajeto, você paga R$ 3,20. Agora pagará R$ 3,00. Em São Caetano, R$ 3,20 ainda. Mas caríssimo. Tem muito menos passageiros também, né? Perfeito. Tem que ver a questão do número de passageiros. Sim. Que também carrega. Olha, veio uma pergunta aqui, eu vou até fazer, mas eu acho que é uma piada, mas de qualquer forma vou respeitar o telespectador que mandou, o Raul de São Bernardo. Tenho muita saudade dos militares para colocar esse povo para correr. Ó, para mim é só uma piada, mas de qualquer forma tá lida aqui. Da questão ainda de São Caetano, o vereador Éder Xavier. Éder Xavier, hoje meu vereador correu, hein? Nós convidamos ele para participar do segundo bloco aqui. Ele disse que não tinha tempo, mas virá outro dia. Vai cutucar o Pio aqui. Tá dizendo, ô Pio, depois do vídeo do Edgar, o PT já está querendo uma secretaria no governo? Tem essa possibilidade mesmo? Depois da sua entrevista lá no Diário na DBC, parece que está bem encaminhado, Pio. Eu acredito que assim, todos nós amadurecemos, né? Os partidos, as pessoas, a população, os jovens, né? Vou emprestar a fala do Paulo. Você não pode generalizar, é um erro você partir de princípios generalistas para qualquer cargo ou função. Eu tenho certeza que hoje o Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço parte, tenho orgulho de fazer parte, tem plenas condições de, em sendo convidado pelo prefeito, o que ainda não ocorreu, eu nem sei se irá ocorrer, mas se chamado, nós temos plena condição de trazer para São Caetano propostas vencedoras. Vou usar o exemplo de Santo André, prefeito Carlos Grana, prefeito há apenas 5 meses como Paulo Pierre em São Caetano, na gestão do Paulo Serra, implantou agora o bilhete único, que eu acho que é um grande avanço na mobilidade urbana, uma bandeira nossa. Então, se hoje, na pesquisa do Diário do Grande ABC, que saiu domingo retrasado, um dos pontos de pior avaliação do governo municipal era a questão da habitação. O Minha Casa Minha Vida é um programa nosso. Então, eu acredito que o PT hoje teria a responsabilidade, teria a cobrança necessária, mas teria a ousadia e a coragem de ajudar São Caetano naquilo que for preciso, com total responsabilidade, com total transparência, com total ética, com uma coalizão de partidos, para que São Caetano cresça. São Caetano não pode parar, não pode deixar de avançar, e eu tenho certeza que, em havendo o convite, Walter, o que ainda não houve, eu também não sei se irá ocorrer, mas nós teremos quadros técnicos e políticos para fazer o acompanhamento. Começando por Vossa Excelência, né? Eu fui eleito para estar vereador e estou muito feliz aí com o nosso mandato. Então, se eu pudesse optar, eu prefiro ficar no meu cantinho lá, fiscalizando, ajudando, contribuindo com a cidade a outros nomes. Então, hoje você tem secretários de excelência em todos os diversos partidos. Eu acredito que a democracia permite que isso ocorra. Então, eu acho que é sectário, é uma visão míope, né? E não é que a gente esquece os erros, mas eu aprendo com eles, para que a gente não cometa diferente. Muito bem. Vereador Éder, está respondido. A questão também, ainda voltando do aumento das passagens, o prefeito de São Bernardo hoje, Luiz Marinho, já disse em nota que ficará essa decisão da redução da taxa ou não para o consórcio intermunicipal. Então isso vai se resolver, como tem também o aumento hoje, vai se resolver lá. Essa questão de resolver todos os prefeitos juntos, a questão do aumento, não está errada? Como pode discutir a cidade de São Caetano, como você falou que é diferente totalmente das outras cidades, discutir o mesmo parâmetro de aumento com as demais cidades? Não tinha que ser cada cidade
na sua cidade, cada momento no seu momento? Eu acredito que não, Walter. Nós temos, hoje, primeiro assim, a nossa região geograficamente é completamente integrada. Isso, você não... A manifestação hoje veio de São Caetano para Santo André, para São Bernardo. Para quem não conhece, passa pelos municípios e não percebe. É uma avenida única. Né? Não muda Goiás, Dom Pedro, Ramiro Coleone, Pereira Barreto, chegou. É uma reta. Sai protestando nas 3 prefeituras. 3 prefeituras sem... e não dá para fazer diferença. Acredito que as operações podem ser diferentes, não ao preço final ao consumidor. Mas a discussão pode ser do ISS do transporte público, do subsídio. Hoje, por exemplo, Santo André, a gente conseguiu implementar o bilhete único, que era um compromisso do prefeito Grana em tempo recorde, mas existe um subsídio de R$1 milhão mensais para possibilitar a segunda e a terceira viagem grátis, dentro da 1h30, que é o tempo máximo que uma pessoa leva para se deslocar dentro da cidade de Santo André de ônibus. Então, esse subsídio pode ser alterado, porque a concessão ela reza o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então dá margem para as administrações adequarem os seus contratos sem repassar para o cidadão. Agora, a tarifa para o cidadão, eu defendo que tem que ser uniforme. Inclusive, na oportunidade, quando da redução dos tributos federais, pela presidente Dilma, que gerou essa redução de 10 centavos, a cidade de Diadema, por exemplo, que já não tinha repassado o aumento, acabou não reduzindo 10, deixando a 3,20 para uniformizar de vez. A única que acabou não alterando foi Rio Grande da Serra, porque até geograficamente aí é bastante diferente, está bem desintegrada, vamos dizer assim, desse núcleo principal urbano que a gente tem aqui. Então, defendo sim que as tarifas têm que ser o mesmo preço e acredito que esse debate tem que ir para o consórcio. Agora, a forma da operação, aí cada cidade tem a sua peculiaridade e tem que ser discutido. Nós estamos falando só de tarifa. E a gente não pode também passar a discussão e limitar na tarifa. Perfeito. A gente tem que falar da qualidade, porque não vai melhorar a mobilidade urbana, o trânsito, para a gente falar que mobilidade não é só trânsito, mas vamos falar do trânsito, sem melhorar o transporte público. É impossível. Pode aprovar PAC Mobilidade, pode vir os 8 bilhões que o consórcio está pleiteando junto ao governo federal para fazer todas as ampliações viárias da região, resolve 30% do problema. 70% está ligado especificamente ao transporte público, que as nossas operações viárias, aí não é só Santo André, são ultrapassadas, os itinerários foram crescendo desordenadamente. Santo André vai fazer uma grande revisão a partir do bilhete único. O bilhete único é a ponta de um grande início de modernização do transporte público na cidade, com 13 corredores de ônibus, com revisão de todas as linhas, todas. Nós temos itinerários aqui absurdos, porque a lógica foi criada do bairro-centrismo, né? Todas as linhas vindo para o centro da cidade, e aí a cidade foi crescendo, as linhas foram sendo esticadas para os bairros. Então nós temos, por exemplo, no centro de Santo André, na Siqueira Campos, passam 800 ônibus em linhas sobrepostas todos os dias. 350 municipais e mais 450 de outros municípios. Abre. Não há como resolver o problema da cidade de mobilidade sem mexer nessa tecla. Então, como é que a gente faz? É só deixar o carro em casa? Tem que discutir tarifa, tem que discutir qualidade, tem que discutir pontualidade, tem que ter informação para o munícipe, né? E a revisão completa dos itinerários. Aí sim a gente começa a dar os primeiros passos para a gente chegar numa situação bem melhor. E digo para você, Walter, se você me permite, o consórcio, eu vejo que passa pelo consórcio a solução de outros problemas também regionais. Eu vejo com extrema alegria, onde o presidente do consórcio agora, o prefeito Luiz Marinho de São Bernardo, defende inclusive um PPA regional. Mobilidade, segurança e saúde, você não resolve de maneira individual. Ou a gente cria um plano diretor para atender as cidades do Grande ABC como um todo, compartilhar tecnologia, compartilhar experiência, compartilhar soluções, nós não vamos conseguir desentravar os principais problemas que temos. É claro que cada município tem as suas peculiaridades, é lógico,
né? São Caetano, por exemplo, é uma cidade que precisa urgentemente de uma revisão das calçadas. A gente faz a exigência do trânsito, mas eu também preciso oferecer ao pedestre, né, condição de segurança, né, ao seu caminhar. Precisamos discutir ciclofaixa, ciclovia, precisamos discutir integração, reforma do terminal rodoviário que está aos pedaços. Essas peculiaridades pertencem a cada cidade. Mas pensar em políticas regionais que integrem as cidades nas soluções de problemas, eu volto a dizer, mobilidade, transporte, segurança e saúde, nenhum município vai resolver as suas demandas de maneira individual. E eu vejo que este momento que o Grande ABC passa tem uma sinergia política muito importante, onde eu não me recordo há pouco tempo, Paulo, uma sintonia entre os prefeitos das cidades tão alinhados na busca de alternativas regionais, na busca de alternativas para todos. Então eu acho que a tarifa ela tem de ser, eu acho que é correta essa discussão regional. Eu acredito que o consórcio irá buscar um caminho, a meu ver, que também consiga reduzir essa tarifa. Ontem foi discutido na Câmara, Paulo, um projeto meu de educação financeira. Acabei pedindo vistas por alguns problemas técnicos, mas eu vou reapresentar daqui 2 sessões. E eu sei o quanto 10 centavos, 20 centavos ao longo de um período representa no bolso do trabalhador. Então, se der para lutar por 2 centavos, nós vamos lutar. Agora, com responsabilidade, com critérios e olhar regional. Pio, aí o Nivandro, amigo seu lá de São Caetano, está dizendo assim, e sobre as ciclofaixas, ciclovias, novos projetos de mobilidade urbana para São Caetano, o que você acha? Eu acredito que São Caetano precisa rapidamente, e eu, como sou vice-presidente da Comissão de Mobilidade Permanente da Câmara, tenho de promover agora entre julho e agosto um grande debate. Não dá para mais ficar discutindo puxadinho. É puxadinho, Walter, discute puxadinho da tarifa, ou puxadinho da linha, tem que ter uma discussão. É um absurdo a Avenida Goiás, por exemplo, que liga aí, né, uma via rápida de acesso, não tem um corredor. Tem de ter um corredor, tem que ter uma linha, quando eu digo corredor, tem de haver uma linha preferencial para os ônibus. Né? Você não consegue transitar pela Rua Alegre, porque as árvores não permitem que o ônibus trafegue na mão que ele cabe. Então, e ciclofaixa e ciclovias é de fundamental importância hoje esse debate. Agora, não basta você pintar uma rua, colocar o símbolo lá da bicicleta e falar, aqui passa ciclista. Se você não educar o trânsito, se você não participar de uma discussão muito maior, nós estamos participando lá do debate da Zona Azul, que é um tema muito difícil da cidade hoje, é uma falha, é um exagero, o que a empresa gestora colocou de vagas. O Walter acompanha bem esse debate, cobre bem essa situação. Então hoje é ciclofaixa, é ciclovia, é Zona Azul, é transporte, é micro-ônibus, é reforma do terminal rodoviário. Né? Há bairros que ainda não se conversam em São Caetano, numa cidade de 15 km², Paulo. Então precisa haver agora um compromisso da Secretaria de Mobilidade Urbana, dos usuários, das empresas, para encontrar uma solução. É uma cidade que viveu e vive uma verticalização, né? Sem preparo, ela não estava preparada para isso. Não estou dizendo que eu sou o contrário, eu estou dizendo que tem que ter planejamento. E aí o trânsito sente esse impacto de maneira direta. Você, para sair do bairro Oswaldo Cruz, para chegar ao centro, você pega ali a Avenida Goiás, não perde nada para uma Teodoro Sampaio ali no centro de São Paulo. Né? Que a gente falava que São Caetano seria em qualquer lugar 5 minutos, hoje não é. Não ocorre mais. Já não ocorre mais. Só complementar, né, e concordando com o vereador Pio, a questão de ciclofaixa e ciclovia, primeiro, são diferentes. Né? Ciclofaixa de lazer aos domingos é para lazer, como o nome diz, é importante. Em São Paulo é uma experiência excelente, mas não é modal de transporte. Modal de transporte, ciclovia. Né? As ciclovias, a gente precisa integrar um eixo, que, como ele falou, se fazer puxadinho, ó, faz uma ciclovia que leva uma rua a outra, mas que não tem integração com mais nada. Liga nada a lugar nenhum. É como tem viadutos na cidade de Santo André que tem lá ciclovia. Pô, o cara pega a bicicleta no começo do viaduto, a ciclovia acaba no final e não vai mais para lugar nenhum. Né? Não tem serventia. Então, lá, por isso que, novamente, a questão do consórcio. As ciclovias, ciclofaixas estão sendo discutidas no consórcio. Por quê? Porque a gente precisa criar eixos no ABC que se interligam. Aí passa a ter sentido. Deixa eu te interromper, claro. Assim, só para não, assim, aí um exemplo muito claro. A gente discutiu muito na campanha, Walter. Tem um semáforo que liga São Bernardo a São Caetano ali na divisa da Faculdade Mauá, do Ruge Ramos. Um dos principais motivos de trânsito ali naquele gargalo era que os semáforos não conversavam entre eles. Quando um abria, o outro abria, fechava.
Só dos 2 secretários, de São Caetano e São Bernardo, cronometraram, buscaram uma engenharia, se entenderam, já fluiu. Então o consórcio pode, inclusive, um plano para que os semáforos dessas vias expressas que ligam os principais municípios terem uma lógica sequencial. Isso ajuda. Além de investimento também em obras, né? Você pega ali hoje a Avenida Goiás, eu não tenho um dado concreto, mas eu imagino que um grande fluxo vem de Santo André. Sem dúvida. É via de acesso de Santo André para escoar para São Paulo. Passa pela Goiás, passa pela Aliás, Kennedy. esse corredor sudeste, que a gente chama no Perfeito. consórcio, é o primeiro, é a prioridade número 1 da região. Perfeito. Que Então- está no processo do PAC. Tem que ter obra viária. Mobilidade. Muito bem, ó. Não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter e amanhã você vai ter cobertura completa sobre essa questão da manifestação. Tanto aqui no ABC, como São Paulo, como a redução das taxas aí, das tarifas dos ônibus. E você vai saber também que hoje o vereador Jorge Salgado, depois daquele bate-boca aí pela imprensa com a Regina Mauro, estiveram juntos e decidiram que também continuarão apoiando o Orlando Morando para candidato a reeleição de deputado estadual e com uma novidade, Paulo Botura também vai fazer parte desse time aí para a próxima eleição de 2014. Que time. Que time, né? Saiu o Sidão, né? O Sidão deve ser candidato a deputado também, vai entrar o Salgado nessa linha. Orlando, que já teve uma votação expressiva na última eleição em São Caetano, deve crescer um pouco mais ainda. Então, 2 minutinhos, já voltamos já com mais informações aqui com nossos convidados Paulinho Serra e Pio Melo. Já estamos Pior de que volta. não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Quer saber qual é a medida da vida boa? Residencial Ilha de Capri. Na medida certa para ser aconchegante e espaçoso o suficiente para ser confortável. O Ilha de Capri reúne todo o lazer que você e sua família merecem e oferece serviços especiais de lavanderia, concierge, housekeeping e smart snack para quando você não quiser se preocupar com nada. Vida boa é ter tudo isso financiado em até 100 meses, a uma quadra da praia em uma região nobre de Santos. Ilha de Capri, a melhor forma de comemorar 25 anos de qualidade que faz a diferença. Mais um lançamento em G+.
volta aqui no nosso programa ABC Debate. Hoje com a participação do ex-vereador, do secretário de Obras de Santo André. Acho que eu falo errado, né? De Santo André, a gente estava brincando aqui, mas saiu certo. Paulinho Serra. E também do vereador de São Caetano, Pio Mielo, do PT de São Caetano. Voltando à questão das manifestações. Algum momento começou a sair um buchicho também na questão do Facebook, que é uma tal da rede que estaria fazendo isso, dando alguma assim, visão que teria sido aquele pessoal da Marina que estaria movimentando essa história. Vocês chegaram a ouvir isso? Acha que tinha alguma vez? No início a gente ouvia de várias frentes, né? PSTU, PSOL, a própria rede, mas com o passar do tempo, a gente foi vendo que é o contrário, as pessoas estavam, na verdade, repudiando qualquer tipo de bandeira política, pedem para as pessoas participarem, mesmo aqueles que forem de algum partido, não levar nada dos partidos. Então, pelo menos desde ontem o que eu fazia baixar as bandeiras, né? O pessoal que levantava a bandeira do partido que baixa, eu acho que aí ganha credibilidade, né? Também para a volta da política. Acho que esse é o espírito, né? Não identificamos, assim, pelo menos aqui no que foi no ABC, que a gente está mais perto, né? E conhece até algumas pessoas que participam e que estão à frente dos movimentos, não tem nenhuma orquestração no sentido de ser a rede, de ser esse. Então, até evitando para não perder a credibilidade. Acho importante também para dizer que é um movimento legítimo, né? Não é por uma candidatura, coloquei isso também no artigo, não é hora de pedir voto para A, B ou C, ou para dizer que o partido A é melhor que o B. É hora das causas. Você só não mandou o artigo ainda, né? Não, eu te mando. É a hora das causas, né? Vamos brigar pelas causas. Ano que vem tem eleição? Aí sim, quem defender as causas que nós acreditamos vai levar o nosso voto de confiança. Quem não levar as causas, aí a gente identifica. Então é nesse sentido e acho que esse é o caminho mais correto. Também eu tenho a convicção, Walter, que não teve apelos partidários, né? A gente monitorou isso com muito cuidado, com muito olhar. Hoje na manifestação na cidade, recebi vários convites para participar, mesmo sendo extremamente solidário, eu decidi não participar para que eu não me ocupasse de um espaço, né? Por estar na condição de vereador, eu achei que não seria legítimo da minha parte ocupar um espaço por já estar na condição de política. Agora, essa questão das causas, ela é fundamental, né? A política não é futebol, né? Futebol você discuta de maneira irracional, é a sua paixão, não tem argumentos, né? Você ama por amar. Política, partido político, projeto político, causa social, tem que buscar-se um equilíbrio, né? Acho que a política se faz a partir do diálogo, né? E eu acho que o Brasil, os partidos estão caminhando para isso, né? Estão caminhando para um equilíbrio, né? Hoje há coalizões de partidos que acontecem em algumas cidades, que não se repetem em outras. Isso mostra que a maturidade dos atores, dos políticos, também ganha espaço junto ao partido, né? Houve época que era só o partido. Eu acho que hoje o partido é muito importante, claro, mas as causas e os atores, né, e atrizes da política se somam. Então eu penso que este é o momento para a reflexão da juventude, para haver um consenso das suas bandeiras, para que não se perca a credibilidade em acusações levianas, em generalizar, né, todos os políticos, todos os partidos, todas as situações. Agora, eu acho que mais do que nunca a classe política colocou um asterisco na sua cabeceira e sabe que precisa ter um grau de responsabilidade muito maior com o erário público, com o que se defende, com o que se pratica, porque sabe que hoje a juventude brasileira deu provas que está viva, que aquela geração chamada Coca-Cola, né, num tom pejorativo, né, hoje é uma geração que coloca lá um house preto, né, está preparada para debater, para deixar essa efervescência da política ativa. Então, eu penso que este momento rico que a gente vive não deva cair no esquecimento. A juventude está preparada para continuar o debate, mas tem de qualificar, tem de cobrar com responsabilidade. Porque existe o vandalismo físico, mas existe o vandalismo de palavras, existe o vandalismo de caráter, né? Então, esse cuidado nós precisamos ter. É o mesmo cuidado que a imprensa, que você jornalista tem,
Eu acho que as redes sociais, as mídias, quem escreve, eu sou totalmente favorável a 100% liberdade de expressão. Acho que o jornalista, as redes sociais têm esse poder de abrir o diálogo. Eu acho que não precisa ter controle do que é dito, mas o controle parte da pessoa. Eu acho que ela tem que ser responsabilizada por aquilo que ela fala, por aquilo que ela escreve. Então eu acho que é um momento muito rico com o que a gente vive e temos de aproveitar da melhor maneira isso. Nós vimos também a questão que houve a rede do Facebook, mudou tudo. Como você falou antes, né, já lá na Europa, na Ásia, todos os lugares, via que as pessoas já estavam fazendo esse tipo de movimentação através das redes. E aqui tomaram esse espaço. Nós publicamos a semana passada uma matéria sobre os assaltos lá no Carrefour, né? Acabou Excelente, tendo excelente 42 mil acessos só para a questão disso. Disseram que a gente colocou fogo na cidade e tal. Olha, minha família costuma fazer compras lá. Tanto lá como no Leroy Merlin, que é no mesmo estacionamento. Pô, se eu tenho essa preocupação com a minha família, é uma preocupação com todas as famílias. A gente está alertando pelo problema. Se deu 17,2% dos roubos, furtos, né, são lá dentro do estacionamento do Carrefour, a população precisava estar sabendo daquilo, não é? Parabéns então, ao Capitão Castropil e ao ABC Repórter pela ousadia e independência de alertar a população. A responsabilidade. Mas tomei esse assunto só para mostrar assim, então uma notícia deu 42 mil acessos, teve uma outra que teve mais de 70 mil acessos, foi o dia do suicídio lá no Parque Shopping. Então realmente é uma coisa que vai muito rápido, muito rápido. A gente também viu isso já na eleição dos Estados Unidos e aqui no Brasil começa a situação. Isso vai entrar na questão realmente de vez na eleição do ano que vem? Ah, com certeza. Já entrou, Já né? entrou, né? Acho que é uma nova forma de expressão de massa. Não tem como discutir. E acessível, universal. Barato. Barata. Democrático. Hoje, quem não tem um celular, smartphone, que há algum tempo atrás, hoje é comum. As pessoas acessam o celular, trem, ônibus. Aliás, a gente está chegando Aproveita no ponto, o tempo, né? tá chegando no ponto que a telefonia móvel vai ultrapassar a fixa. As pessoas preferem hoje, quando você vai fazer a casa nova, preferem comprar um celular do que comprar um telefone fixo. Tá? É uma mudança mesmo de costume, de cultura nesse ponto. E o que vem com tudo isso, que é a internet, são as redes sociais, tem que ser usado com responsabilidade, tem que haver legislação também no futuro para não ter problema. A nossa legislação ainda muito frágil, o que cria, a gente viu aí a lei Carolina Dickmann, né, ficou conhecida assim, mas para esse tipo de coisa e outros problemas que tem na rede, aliciamento de menores, prostituição e outras coisas graves que existem, não no Brasil, no mundo inteiro, ela também leva a isso. Mas do lado social, desse aspecto da mobilização, sem dúvida nenhuma que é uma ferramenta importante. E vou além, hoje não tem mais informação escondida. Não é isso que você está falando, o Carrefour vai segurar, não tem mais. A internet permite isso, além de ser rápido, além de se disseminar, espalhar de forma muito rápida, ela permite a transparência quase que total. A gente vai chegar ainda na transparência total. As pessoas têm que trabalhar com a informação e dar a resposta rápida. E não mais como tinha guerra no Golfo, demorava 3 dias para chegar as imagens. Hoje é ao vivo, YouTube filmou, tá lá, tá todo mundo comentando e já tem acesso, e é assim, né? Temos que tomar cuidado também que informação não é formação. Então as pessoas também falam, hoje tem muito mais acesso à informação. Isso realmente tem, mas não podemos esquecer que para filtrar, para responsabilizar, para saber o que é importante, volta a questão da educação, né? Exatamente. Porque a informação chega muita, é importante, transparência, mobilizar as pessoas, despertar o espírito crítico, que foi o que essas manifestações fizeram. Agora temos que ter o filtro de tudo isso também, para não banalizar, porque senão vira mais um instrumento. Né? Mas está tendo muita besteirol também. Muito né? besteirol. Na televisão a gente tem um instrumento que se chama controle remoto. Então tem besteira na TV, muita. Você vê, não gosta, muda de canal. Na internet nós vamos chegar também. Apesar do que o presidente da confederação lá disse, né? Nós temos muita democracia aqui, a aparelhinha ainda é bem democrática, né? Não gostou?
Troquei. Muda de canal, Eu penso exatamente. que hoje, Walter, assim, ó, as redes sociais eu utilizo muito, assim, foi um dos principais instrumentos de debate e convencimento. A gente fez vários fóruns virtuais, inclusive na própria campanha eleitoral, né? Até pelo público que eu dialoguei muito com a juventude, até por ser professor dessa faixa etária. Então, as redes sociais, o Facebook, o próprio Twitter, cada um com o seu momento, cada um com a sua forma de linguagem, mas foram, são e serão extremamente importantes. Eu acho que a democracia dos meios de comunicação passa pelas redes sociais. Para você entrar hoje, para você expressar a sua opinião, dependendo da grande mídia, a gente sabe da dificuldade que existe. As redes não têm essa fronteira, né? Não há esse espaço. Agora, eu acho que o político, o ator público, a pessoa pública tem de estar preparada para este momento. Ou não dá para se esconder. É verdade. Né? Eu não quero participar, eu não tenho minha conta, não quero... É um equívoco, porque E tem que ser cobrado. tem de ser cobrado, sim. Ele foi eleito para prestar satisfação, ele foi eleito para prestar contas. E eu falo por semana, na média por semana, Walter, sem exagero, com em torno de 250 pessoas por semana através das redes sociais. Através do inbox do Face, aberto, o e-mail, né? Eu tenho uma rotina que eu me coloquei hoje, um horário, né, graças aí à mobilidade do telefone, onde eu vou ocupando o meu espaço, todo o tempo vago, respondendo alguém para prestar contas. Não dá para se esconder, não dá para fugir dessa realidade. Agora, o político, o ator, a pessoa, né, que trata a coisa pública tem que estar preparado para a crítica, tem que estar preparado para receber uma cobrança. O território é livre. O né? território é livre, assim, ele tem que entender que o internauta, né, que este movimento, ele não tem bandeira, né, partidária e também não tem fronteira. Eu acho que esse diálogo, né, a democracia e a liberdade precisam sempre dialogar, né? Sempre precisa ter uma ponte entre esses dois atores. E as redes sociais ajudam nessa construção, nesse debate. Muito bem. Da questão ainda da mobilidade, São Bernardo acabou fazendo lá a nova Lions e chega no problema que é em Santo André, que tem, né, Os semáforos. os semáforos, né? Qual o projeto, Não, Paulinho? não. A gente vai conseguir nesse mandato já ter um viaduto para... Não, já licitamos, já assinamos o contrato. Os semáforos ali estão com os dias contados. O prefeito Grana deve, na primeira semana de julho, lançar lá, a gente fala pedra fundamental, mas na verdade assina a ordem de serviço do início das obras da passarela da Prestes Maia. Toda a Prestes Maia vai sofrer uma intervenção, né, de revitalização, de colocação da passarela, eliminação dos semáforos. Esse era um compromisso de campanha. Aquilo ali virou o símbolo dessa falta de diálogo das regiões. Aquele semáforo ali na subida da Tamarutaca, da Sacadura Cabral, virou justamente isso. São Bernardo gastou lá 30 milhões para eliminar 4 semáforos, numa obra belíssima, financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. E aí vem Santo André, ato contínuo, coloca um semáforo na subida, Não tem. na ligação da Anchieta com a Avenida do Estado, que é o principal corredor. É verdade. E depois da Avenida do Estado para Rodoanel. Então, ligação Anchieta, Rodoanel, vão lá, põe um semáforo na subida. Tudo bem, mas vai fazer as passarelas. As passarelas, que eliminam os 2 semáforos que a gente tem hoje. Né? Tanto na Fundação Santo André, que aí vai ficar só para pedestre amarelo piscante, para pedestre só nos horários de pico, e o do meio da avenida mesmo, que foi colocado quando a Lions foi inaugurada, completamente eliminado, não vai existir mais. Né? E a possibilidade de viaduto para atravessar a Avenida do Estado. A possibilidade do viaduto Castelo Branco. Esse está no programa que o Santo André também protocolou junto ao Banco Interamericano com os 13 corredores de Por ônibus. favor, acaba aquelas alças também já, né? Que elas estão lá há 30 anos esperando. Mas a Alguém lembrar passarela nós delas? inauguramos ainda esse ano. Aqueles 2 semáforos começam agora no mês de julho, a previsão é de 4 meses de obra. Né? Então até outubro, novembro, a gente está inaugurando lá, pelo menos nessa parte da Prestes Maia, a gente vai eliminar boa parte do problema. Vou dar um exemplo para você, Walter. Eu vou responder, eu vou dar só um complemento a partir do questionamento de que maneira o PT poderia contribuir com São Caetano. Hoje o governo federal é do PT, né? A gente tem diálogo com diversos ministérios. São Caetano hoje vive um problema de captação de recursos. Né? Tanto que eu defendi, o BC Repórter noticiou, deu destaque, eu defendo que a cidade tem um núcleo de inteligência,
não uma secretaria, mas um núcleo de pessoas que possam pensar em projetos e captar recursos junto aos organismos, junto ao governo federal, estadual, para que a gente possa contribuir com a cidade. É isso, né? São Bernardo buscou parceria, buscou financiamento, Santo André está buscando parceria. É impensável que o orçamento do município consiga abraçar uma obra deste porte. São Caetano precisa entrar nesta rota de captação de recursos do Estado. Mas não tem a certidão de fundo de garantia, né? Mas aí é um outro problema. Assim, primeiro precisa resolver, eu concordo, mas resolveu a CND. Aí vem o PAC, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu quero investir na cidade. Qual é o projeto? Precisa ter o projeto. O projeto é fundamental. Então, E assim, tem o projeto ali também do viaduto São Caetano, Santo André, Que é São outro. Caetano, São Bernardo, São Paulo, para sair na Anchieta, pra né? sair na Anchieta, Da Guido Aliberti. Acho que tem duas obras viárias que eu acho que são fundamentais para a cidade. A que liga Guido Aliberti a Anchieta, ali naquela alça de acesso passando por São Bernardo, e ali São Paulo, Santo André, São Caetano, final da Kennedy, Kennedy, Goiás, ligação com a Avenida do Estado. De alguma maneira por cima dos bombeiros, passando ali por conta da continuação da Kennedy. Ali é uma obra também que precisa para dar fluência aí ao trânsito. Então eu acho que a cidade precisa buscar parceiros dos mais diversas instituições para buscar recursos para investir, seja na segurança, na saúde ou na mobilidade urbana, que é o Você tema acha da que tem alguma questão. possibilidade de sair aquela tal da avenida paralela a Goiás que foi anunciada? Eu não sou engenheiro, então É. eu não vou de antemão dizer que não é possível, mas como matemático financista, eu acho que o custo dessa obra é enorme, né? Você precisa ter aí só de desapropriação, só de investimento, né? Eu não li o Achei projeto, meio não tive maluco, acesso, né? mas o prefeito está sendo ousado nessa, né? Ele garantiu que o fará, né? Foi notícia, então vamos esperar. Você vê a importância disso que o vereador falou, da captação de recurso externo. Santo André, 120 milhões do PAC Mobilidade para revitalização do corredor Guarará da Vila Luzita, liberado. 13 milhões da linha Arena Esportiva do governo do estado, reforma do Bruno Daniel, que foi destruído, ficou fechado 1 ano e meio pela administração anterior. Uma vergonha para a cidade. Já reabrimos e vai virar uma arena. 15 milhões liberados pelo governo do estado. Outros 250 milhões de dólares protocolados no BID para os 13 corredores de ônibus. Esse está em andamento. 69 milhões para pavimentação do PAC Pavimentação. Mais 3 milhões para reforçar a capacidade de manutenção da prefeitura numa outra linha de crédito junto ao BNDES. A cidade teria condição de fazer isso? Jamais. Não teria. Agora, com tudo isso, se a gente conseguir transformar só esses projetos que eu citei aqui, que são da Secretaria de Obras, apenas, não estou falando de saúde, educação, saneamento, se todos esses empréstimos foram convertidos já em obras, só com isso a qualidade de vida das pessoas já melhora muito. Não estou falando nem do dia a dia, da manutenção da cidade, nada. Então você vê a importância de ter um órgão específico, ou esse núcleo de inteligência, para ir atrás disso. Lá na secretaria a gente tem, o prefeito Grana determinou desde o início o seguinte: não vamos perder oportunidade. Santo André ficou 4 anos, perdeu várias oportunidades, porque pegou os 4 anos que a economia foi melhor. De 2009 a 2012 a economia estava um céu de brigadeiro, como dizem. E muito dinheiro à disposição, muito financiamento à disposição, mas precisava do quê? De projetos. Sim. Não apresentou projeto, perdeu oportunidade. Corremos o risco até de perder o poupa-tempo de serviço, que é outro investimento do governo do estado. Agora recuperamos, a CETESB liberou a área e Santo André, no primeiro semestre de 2014, vai inaugurar o poupa-tempo. Então, essa questão hoje da captação, da parceria, e aí de novo, independe de partido. Sim, E perfeito. não é o poupa-tempo da saúde, né? Não é o poupa-tempo da saúde. É o poupa-tempo de servir, o verdadeiro, o original. Deixa eu aqui, ó. Duraci Piccoli, de Santo André, quer saber se tem alguma providência em questão do posto de saúde. Só que não está com o posto de saúde. Sabe de algum problema que está tendo? Os postos estão passando, vários deles, a gente cuida da manutenção de prédios públicos, vários, 9 para ser mais preciso, estão passando por reformas, né? Agora precisava especificar para a gente saber. José Ribamar, também de Santo André, pergunta se a prefeitura tem projeto de rodízio de veículos em Santo André. Não. Todas essas discussões da mobilidade, como a gente já ressaltou, ela passa pelo consórcio.
Ainda mais uma questão dessa de rodízio. Você imagina, Santo André faz rodízio, aí São Caetano não tem, Mauá não tem, São Bernardo não tem, Santo André está no meio de todas essas cidades. Como é que vai controlar isso? O morador de Mauá vai passar em Santo André, não sabia que era rodízio. Não tem sentido fazer uma discussão isolada nesse sentido. E também, aí é minha opinião pessoal, eu não acredito, não vejo no rodízio a solução dos problemas para a nossa região. O rodízio se demonstra já que com o passar dos anos, né, e ainda mais hoje com essa facilidade de aquisição de veículos, as pessoas têm dois carros para ir no dia do rodízio. Né? Repito, a nossa questão da mobilidade passa pela melhoria da qualidade do transporte público. Meus convidados, estamos chegando no final do programa, vou deixar um tempinho ainda para a gente fazer as considerações finais. Professor Pio Mielo, conta aí alguma coisa de bom para os nossos telespectadores, para o seu finalização. Agradeço a oportunidade, Walter, que você nos oferece neste tão importante veículo de informação e formação, que eu acho que enriquece o debate. Eu acredito que nesses 5 meses e meio, na condição de vereador, a gente vem fazendo um bom mandato, né? Tivemos mais de 270 proposituras já protocoladas na Câmara, tem 6 projetos de lei tramitando, diversas indicações, né? Diversas moções de repúdio, entre elas a questão da mobilidade, passagem de ônibus. Então eu acredito que é um mandato ativo, graças exatamente ao tema do debate de hoje, a participação popular. Né? É impensável achar que uma única pessoa, um único secretário, um único vereador, um único jornalista chega a algum sucesso sem a construção de uma equipe. Então hoje, a assessoria que a gente montou, a equipe de comunicação que nós temos e o acesso à cidade faz com que a gente tenha um mandato aí ativo. Hoje os 3 temas que a gente defende, né? Educação, que é a minha grande prioridade, até por ser a área que eu sou apaixonado, sou professor por vocação, gosto. Ciência e tecnologia e mobilidade urbana são os temas que a gente vem se especializando e convido desde já, se você me autorizar, o ABC Repórter ser o nosso parceiro. Faremos agora na primeira semana de agosto, a Câmara, estamos fechando os detalhes, um grande debate de mobilidade urbana para a cidade. Já convenci ele logo, senão ele ia convidar outro jornal que ele fez outra vez, mas tinha convidar logo. Convido já o Paulo, vai lá contar suas experiências, que é um sucesso para a região. Convidar todos os secretários de mobilidade urbana da região. São Caetano hoje tem um papel importantíssimo no ABC. Vamos dar detalhes lá no ABC Repórter. Obrigado por enquanto. Paulinho. Quero também agradecer a oportunidade e parabenizar o vereador pessoalmente pelo trabalho, viu? Está desenvolvendo. Eu fui vereador 8 anos aqui na cidade de Santo André, sei o quanto é difícil, mas a gente conseguiu aí de um mandato por triplicar a votação, então existe esperança, a população você me dá umas reconhece, dicas aí. Com toda certeza. E quero aqui aproveitar a sua audiência para agradecer o voto de confiança da cidade, e não é o voto eleitoral, né? A confiança que a população tem demonstrado no nosso trabalho, no trabalho do prefeito Grana. Como eu disse, eu fui vereador 8 anos, sempre me perguntavam quando a gente se despediu lá da Câmara, Paulinho, qual que é o maior legado que ficou do seu mandato? E eu respondo que o maior legado foi a oportunidade que a população de Santo André me deu de conhecer os problemas da cidade. Através da participação popular, através do convite que eu tinha aos bairros, dos problemas que chegavam no gabinete. Nós construímos uma pré-candidatura a prefeito, você acompanhou isso. E somando todos esses fatores, a gente pôde conhecer Santo André de forma profunda, conhecer a solução que tem para os problemas e, a partir do convite do prefeito Grana, a gente está podendo agora executar boa parte daquilo que a gente imaginava que é o melhor para Santo André. Então, aproveite seu espaço para te agradecer e para agradecer a população dentro da expectativa que ela já demonstrou que a cidade vai ficar muito melhor. Muito bem, obrigado pela sua participação. Até a próxima sexta-feira estaremos aqui. Boa noite e até mais.